A partir de agora, você passa a acompanhar a palestra da doutora Roberta Gestal, da Melhora Mais. Ela vai falar sobre compras técnicas. Doutora Roberta, seja bem-vinda. Bom, já falei bom dia para vocês. Eu sei que está todo mundo um pouco cansado aí de ficar sentado, mas eu prometo ser breve. E a minha intenção aqui é a gente conversar um pouco sobre aquilo que eu acredito como estratégia para escolha de touros. Eu não vou apresentar nenhuma receita para escolha de touros, e sim como que eu enxergo quais seriam as estratégias que nós temos, então, para fazer uma boa escolha de touros, tá certo? Nós teremos um tempo após as apresentações, né, para um debate, então depois nós podemos entrar nas perguntas e respostas. Bom, não passou. Eu só gostaria de definir alguns conceitos, o que é a seleção e para que nós usamos a seleção. Então, a seleção natural é aquela seleção onde o animal ele tem apenas a função do quê? De adaptação, sobrevivência e reprodução. É uma pressão que a natureza exerce sobre o animal. E quando nós falamos em seleção artificial, é aquela seleção onde o homem exerce a pressão no animal para que ele se adapta e se adeque ao ambiente que o homem deseja. Então, essa é a diferença entre seleção natural e seleção artificial. E nós usamos a seleção para quê? Para alterar a frequência daqueles indivíduos, a frequência dos genes, daquelas características que nós desejamos. Por exemplo, eu quero aumentar o peso, a desmama do meu rebanho. Então, eu vou selecionar indivíduos, escolher indivíduos com alto peso a desmama e, com isso, eu vou alterar a frequência do meu rebanho. Tá certo? Então, a seleção, ela nada mais é do que a escolha dos pais para a próxima geração. Seleção é uma escolha. Se eu chegasse para vocês aqui, para qualquer um de vocês, e falasse assim, escolham uma cadeira do modelo, da cor que vocês desejam para sentar. Vocês teriam escolha? Nenhuma. Todas as cadeiras aqui são brancas, do mesmo modelo, idêntico. Então, nós não temos variação, nós não temos variabilidade, nós não temos escolha. Eu poderia ter escolha de sentar mais na frente ou mais no fundo, mas em termos de modelo e de cor, eu não tenho. Então, quando eu não tenho variabilidade, eu não tenho poder de escolha. Ok? Alguns conceitos sobre a escolha. Se nós vamos decidir quem são os pais da próxima geração, o que nós estamos fazendo, como disse o doutor Luiz Otávio? Os touros, o impacto que ele causa dentro de um rebanho é de 85% o impacto genético. Por quê? Exatamente por isso. Porque são os touros que vão definir o volume de bezerro que nós vamos ter na geração seguinte. São os genes dos touros que vão ser deixados dentro do rebanho, a cópia dos seus genes que vão ser deixados dentro do rebanho, com uma frequência muito maior. Então, a alteração no rebanho, na genética que nós vamos fazer do rebanho, ela vem de onde? Com maior intensidade, ela vem dos touros. Tá certo? Por isso que a seleção, ela é um processo do melhoramento genético. A seleção por si só,
ela não faz melhoramento genético. Por quê? Por que ela não faz melhoramento genético? Porque eu posso escolher para fazer seleção, por exemplo, pela pelagem. Eu posso preferir uma pelagem amarela, ou uma pelagem vermelha, ou uma pelagem preta. Isso tem impacto econômico? Isso vai alterar meus índices de produtividade? Não. Então, nem toda seleção me leva ao melhoramento genético, mas eu preciso da seleção para fazer o melhoramento genético, para identificar quem são os indivíduos superiores, os indivíduos desejáveis dentro da minha escolha. A seleção, ela não é capaz de criar novos genes. Ela simplesmente altera a frequência dos genes. Aquilo que é desejável, eu reservo. Aquilo que é indesejável, eu jogo na porteira do descarte. Ok? Ninguém faz melhoramento dentro de uma fazenda se não tiver a porteira do descarte. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou criando novos genes. Eu estou alterando a frequência deles. Aquilo que é indesejável, eu jogo para a porteira do descarte. O que é desejável, eu vou retendo dentro do rebanho. Tá certo? Então, é isso que eu acabei de falar. Mas eu quero alterar a frequência de quais genes? Das características de interesse econômico. Fertilidade é uma característica de interesse econômico? É a primeira. É a número 1, é a que tem maior impacto dentro de um rebanho, é a taxa de fertilidade do seu rebanho. Se uma fêmea não se reproduzir, primeiro ela não transmite material genético. E depois, se você não tiver altos índices de fertilidade dentro do seu rebanho, você não consegue ter volume de reposição. E as mudanças que a seleção provoca, elas são permanentes. À medida que você está selecionando e que você está identificando aquilo que é desejável e deixando dentro do seu rebanho, você está provocando o quê? Mudanças permanentes. Você está fixando aquilo que é desejável dentro do seu rebanho. Por favor. Mais um. Então, fazer as escolhas certas dos pais da próxima geração, é o principal fator para o incremento da produtividade. É aquilo que eu falei para vocês no início. Eu não vou dar receita de bolo, mas a escolha certa, esse é o momento que a gente para analisar e planejar. É o momento da escolha. Quem serão os touros que eu vou usar no meu rebanho? Por que eu vou usar e para quê? Então, a escolha certa é que vai trazer o incremento na minha produtividade, que é isso que nós buscamos. Bom, e o objetivo da sua seleção? Aonde que eu quero chegar? O que o mercado está querendo? Qual que é o objetivo do meu trabalho? O que os meus clientes esperam de mim? Qual que é o objetivo do meu negócio? Então, primeiro nós temos que saber aonde nós estamos. Como é que está o seu rebanho? O que eu sei do meu rebanho? Peso a desmama? Eu tenho a informação de peso a desmama? Média de macho, de fêmea? Eu tenho o índice de prenhez do meu rebanho? Eu sei qual que é a idade média que as minhas novilhas entram em reprodução? Qual produto irei vender, o bezerro ou touro? O que o meu cliente deseja? O que o mercado precisa? Se eu não tenho essas respostas para dentro do meu negócio, se eu não sei aonde eu estou, se eu não tenho parâmetros de onde eu estou, como é que eu saberei onde eu tenho que chegar? Então, essas perguntas nós temos que fazer para nós antes da escolha dos touros. Como é que está o meu rebanho? Se eu tenho uma fotografia genética do meu rebanho,
Se eu sei geneticamente, se eu participo de um programa de melhoramento, eu tenho os valores genéticos dos animais de forma mais precisa. Então, eu tenho um diagnóstico genético de como está meu rebanho. E a partir do momento que eu sei como que está meu rebanho, eu sei aonde que eu pretendo ir. Oi? Desculpa. É exatamente isso, eu entender e conhecer o meu rebanho. Bom, e agora? Aonde que eu quero chegar? Se eu sei o meu objetivo, eu tenho que usar as ferramentas disponíveis para saber aonde eu pretendo chegar. Seja ele qual for, seja produção de touros, seja participar de pistas de julgamento, de exposição, seja fazer um rebanho, uma vacada comercial, seja produção de fêmeas, seja abate frigorífico, seja qual for o meu objetivo. Eu tenho as ferramentas de seleção para que eu possa, então, modelar geneticamente o meu rebanho, alterando a genética do meu rebanho. Bom, isso aqui eu já falei. Na verdade, o que nós queremos, independente do objetivo, é a evolução genética. Seja ela de forma mais lenta ou seja ela de forma mais rápida, como o Luiz Otávio falou. Nós precisamos saber pilotar, mas seja ela de forma mais lenta ou mais rápida, nós temos que saber que o nosso objetivo vai levar à evolução genética. E evolução genética, o que significa? Significa que a minha geração anterior, a minha geração posterior, ela seja superior à geração anterior. Então, se eu tenho uma média de peso ao desmama de 180 quilos, eu quero projetar a minha evolução genética para eu ter uma média de peso a desmama de 200 quilos. Essa é uma das primícias do melhoramento genético, que a safra seguinte seja superior à safra anterior. Agora, para isso, eu tenho que saber o valor do meu peso a desmama. Eu tenho que saber qual que era o meu peso a desmama na safra anterior. E quando nós falamos em genética, nós estamos falando de ganho genético. Esse ganho esperado é um ganho por uso de touros melhoradores para essa característica, e não a melhoria do fenótipo, e não a melhoria do ambiente. Porque eu posso ter um incremento de 20 quilos no meu peso a desmama se eu usar um manejo diferenciado. Se eu fizer uma suplementação, se eu colocar num pasto adubado, um pasto irrigado, se eu entrar com proteinado, se eu entrar com creep feeding, eu posso ter uma mudança no fenótipo. Mas a mudança que nós queremos é uma mudança genética. É uma mudança de alteração da frequência dos genes para essas características. Ok? Aí que está a diferença. Bom, e qual que é o propósito quando nós falamos de seleção e de melhoramento genético? É trazer retorno financeiro. Nós não temos outro objetivo com o melhoramento genético, a não ser que ele te traga um retorno financeiro, que é ganhar dinheiro. É por isso que nós fazemos. E foi isso que a pergunta que o Adriano falou. Se custa caro? Melhoramento não custa caro. Pelo contrário, ele te traz retorno financeiro. É um investimento que você faz para quê? Para você ter retorno financeiro. Bom, então, pensando propriamente nas estratégias. A primeira coisa, nós temos que eleger os critérios de seleção que eu pretendo para o meu rebanho. O que eu pretendo? Eu vou fazer reposição de fêmea? Eu vou vender bezerro a desmama? Eu vou vender touro na minha fazenda? Então, quais são as características que eu preciso selecionar para esse fim?
Estabelecer os parâmetros e metas. Aonde que eu pretendo chegar? Se eu sei onde estou, eu tenho que estabelecer meta onde eu pretendo chegar. Se o meu peso a desmama é de 170, 180 quilos, o que eu quero? Eu quero chegar a 200 quilos na desmama? Eu quero chegar a 250 quilos na desmama? Então, que conjunto de touros que eu vou usar para atingir essa meta? E toda a cadeia produtiva que envolve dentro da fazenda, seja colaboradores, gerentes, os compradores, eles têm que estar sabendo dentro da sua proposta. Essa é uma estratégia. A sua equipe que está trabalhando, ela tem que entender o seu objetivo de seleção. E aí, nós definimos, então, qual o método de seleção será adotado. Vou fazer uma prova de desempenho dentro da minha fazenda, uma prova de ganho em peso, para saber quais são os indivíduos que ganham mais peso. Vou expor as minhas novilhas mais cedo na estação de monta, para identificar aquelas que são mais precoces. Vou participar de um programa de melhoramento genético, onde eu tenho as informações de DEPs, para conhecer melhor geneticamente o meu rebanho. Vou usar a DEP genômica, vou usar marcadores moleculares para conhecer geneticamente meus animais e partir dali uma estratégia de seleção? Bom, e aí, com isso, então, eu passo a eleger quais ferramentas que eu vou trabalhar dentro do rebanho. Seja uma avaliação intra-rebanho, seja a própria avaliação genética dos animais, ou sejam as DEPs genômicas. E o que nós, quando pensamos nos objetivos dentro de cada rebanho, o que nós teríamos como suporte, como ferramentas para nos auxiliar? Se eu desejo trabalhar o peso a desmama, eu tenho que olhar para as características de crescimento. Quais são as características de crescimento? Peso. Todas as DEPs para peso. Peso a desmama, peso ao ano, peso sobre ano. Além disso, eu tenho que olhar para as características maternais, porque eu tenho que olhar para a minha fêmea, que ela que irá desmamar os bezerros na minha fazenda. Então, as minhas fêmeas, elas precisam ser boas mães, elas precisam desmamar seus produtos com peso elevado. Então, outra ferramenta que eu tenho que usar são as DEPs maternais, para poder reter a minha fêmea. No caso específico de reposição de fêmeas, quais são as características maternais fundamentais na hora de eu escolher touros para fazer reposição de fêmeas? Stayability, que é a longevidade de uma fêmea, aquela fêmea que vai continuar todo ano no meu rebanho, dando uma cria por ano e desmamando esse bezerro pesado. Essa é a fêmea longeva. Isso é stayability. Outra característica maternal, a própria habilidade materna, a própria DEP maternal, a DEP para produção de leite, que vai me mostrar o quanto que as filhas de um determinado touro se desviam a mais acima da média. Eu vou ver a DEP no touro, mas eu estou enxergando as filhas dele parindo na minha fazenda e desmamando os bezerros acima da minha média. Então, essa característica eu tenho que olhar na hora que eu penso que eu vou ter que reter fêmeas dentro da minha fazenda. Outra característica, probabilidade de parto precoce. Se as minhas fêmeas na fazenda, eu estou tendo problema, estou entorando as minhas novilhas muito tarde, depois dos 2 anos, 3 anos, eu tenho que pensar nas características de fertilidade e precocidade. Quais são elas? DEP 3P, probabilidade de parto precoce. E a DEP para perímetro escrotal. São características que estão correlacionadas com a precocidade sexual, que eu vou diminuir a idade das minhas fêmeas para entrar em reprodução. Ok? Quando eu penso em ciclo completo, né, que eu faço cria, recria e abate dos animais, eu tenho que buscar um touro que ele tenha um equilíbrio nessas características, tanto as características maternais como as características de crescimento, porque eu preciso tanto reter as fêmeas, como também preciso
ter crescimento para que os machos pós-desmama ganhem peso e atinjam o peso final de abate desejado. Hoje nós falamos de uma pecuária de 21 arrobas, de uma pecuária onde o boi vai ser abatido acima de 21 arrobas. É esse boi que vai pagar a minha conta. Nós não falamos mais de uma pecuária de um boi de 16, 17, 18 arrobas. Ok? E quando eu penso que eu tenho que produzir touros, que eu vou fazer venda de material genético, aí meus olhos são mais lapidados para a arte da seleção. E aí eu também tenho que buscar, para produzir touros, animais com muito equilíbrio em todas as características de interesse econômico. Ok? Por favor, me ajuda aí. Bom, então como escolher o touro para o seu objetivo? E aí nós vamos falar então da genética aditiva. A genética aditiva, ela vem de um animal certo para o seu rebanho. Por que a genética aditiva vem de um animal certo para o seu rebanho? Porque a genética aditiva, ela tem um histórico que ela, ao longo dos anos, como disse o próprio Eduardo e o Adriano, o Dr. Hélio, ele sempre esteve à frente da sua época. E ele conseguiu transmitir isso para a equipe dele de trabalho, que realizaram o trabalho de seleção e melhoramento genético dentro da genética aditiva ao longo desses anos. Então, quando o Dr. Hélio adquiriu as fêmeas dele, por favor, em 1944, eu vou fazer uma breve descrição, pode passando. Em 1944, o Dr. Laucídio Coelho adquiriu suas primeiras matrizes. Em 1980, o Dr. Hélio herda algumas matrizes, então começa todo o processo de melhoramento em cima dentro desse rebanho. Em 82, então, surge a parceria com a Embrapa, ele procura a Embrapa de Campo Grande para começarem os primeiros trabalhos de pesquisa dentro aqui do rebanho. Em 1991, a genética aditiva ingressa na ANCP e começa, então, os seus trabalhos de transferência de embriões em 1991. Em 1999, quando surge o programa de precocidade sexual na ANCP, a genética aditiva toma esse programa como a bandeira do trabalho deles. Gente, façam as contas. Quanto tempo que nós temos de seleção para precocidade sexual dentro desse rebanho? Façam as contas. 17 anos que essa fazenda ergueu a bandeira da precocidade sexual, acreditou numa visão do futuro. Nessa época, ninguém falava em precocidade sexual no Nelore. Alguém sabe me dizer quem foram as primeiras fazendas que levantaram a bandeira da precocidade sexual no Nelore? São os pioneiros, CFM, que também levantou essa bandeira, e a genética aditiva. Ninguém no Brasil acreditava que uma fêmea Nelore poderia emprenhar com 14 meses. Ninguém no Brasil. Nem eu, nem vocês acreditavam nisso. E nessa época, essa fazenda acreditou, começaram os trabalhos juntos com a ANCP, fazia parte da equipe da ANCP nessa época, e fomos delineando os primeiros trabalhos para expor as fêmeas aos 14 meses. Em 2013, teve, então, o primeiro leilão de touros avaliados no Mato Grosso do Sul, que é o mega leilão até hoje da genética aditiva. E também, em 2003,
Começou, então, a parceria com a Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul sobre a ultrassonografia testicular com a professora Eliane, que os trabalhos continuam até hoje. Bom, em 2004, entraram, então, os trabalhos de ultrassonografia de carcaça. Se nós também fizermos um cálculo, faz 12 anos que se seleciona para as características de carcaça. Quem acompanha os trabalhos aqui, e ontem eu conversei isso com o Adriano, a gente sabe o preço que foi pago a cada safra de identificação de touros para usar aqueles touros que simplesmente se sobressaíam para essas características. Sabe por quê? Porque não existia isso no mercado. Qual que era o touro bom de área de olho de lombo, que reflete o rendimento, com sêmen disponível no mercado? Hoje vocês têm aqui, ó, banners, vários banners de vários touros que são líderes para essas características. Só que naquela época não tinha. Se eu quisesse um touro líder para essa característica, eu tinha que produzir, eu tinha que fazê-lo. E foi isso que aconteceu. Ele foi feito o touro para ser usado. Nós sabemos o preço que foi pago quando se identificava um touro líder para precocidade sexual, como o noturno, que nós teremos oportunidade de ver, e os sagres, que nós vamos ver as filhas deles aqui, o preço de ter um animal desse, porque não existia no mercado um touro líder para DEP 3P. Nós não sabíamos. Esses animais, eles foram sendo identificados dentro do rebanho. E aí tinha o preço, porque nem sempre esse animal que expressava essa característica desejável era aquele animal que no olho me agradava. Nem sempre era. Muitas vezes a gente olhava para o touro e falava, nossa, vou ter que usar isso. E usava. Usava porque acreditava que aquela ferramenta genética era a única forma de eu trazer uma mudança genética dentro do meu rebanho. Então, em 2005, começou então o programa de qualidade genética, que foi quando a genética aditiva começou a olhar para o rebanho e ver que essas características estavam sendo fixadas. Em 2013, tivemos a primeira trabalhos sobre análise do hormônio antimileriano e testosteronas com o programa de precocidade sexual de machos, também desenvolvido pela equipe da doutora Eliane, né, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Em 2014, então, começou o trabalho em parceria com o GenePlus sobre o genoma e a eficiência alimentar, que salva dizer que esse ano já foram 60 animais, né, lá para o projeto, em contribuição com o teste de eficiência alimentar. E em 2015, tivemos aí um recorde no leilão, no mega leilão, que é o Ren Cabaleiro, que é o touro de maior índice genético dentro do programa da NCP. Nunca tinha tido um índice com esse valor dentro do programa da NCP, e também ele se destacava no ranking do GenePlus, e esse animal, 10% dele foi comercializado a R$ 425 mil. E em 2016, então, começaram-se os primeiros delineamentos de um trabalho com maciez de carne com a Embrapa Cerrados. Então, eu apresentei aqui rapidamente o histórico de vida, vamos dizer assim, dos trabalhos da genética aditiva. Genética aditiva conta com aproximadamente 3.000 matrizes, onde é passado pelo todo o processo seletivo, com 2 programas de melhoramento, a NCP e o GenePlus, Embrapa GenePlus. Além do Nelore, tem as raças Gir e Girolanda, e também os trabalhos de seleção com o cavalo crioulo. Bom, os objetivos e critérios de seleção, eu vou passar muito rápido, só para vocês entenderem por que eu disse que a genética aditiva tem
o material genético que vocês precisam? Porque é incorporado no trabalho de seleção deles desde 1999, então, os trabalhos com precocidade sexual, onde todas as fêmeas da safra, elas são inseminadas ou expostas à reprodução com 14 meses em média. Todas as fêmeas da safra. E a reposição da vacada é feita em cima das fêmeas que emprenharam dentro desse critério de seleção. Então, a reposição é feita de fêmea precoce, ok? Bom, o outro critério de seleção é a pesquisa que é feita, então, com o hormônio antimideriano, que os animais precoces que produzem sêmen, os machos, com 12 meses ou 14 meses, que normalmente é feito a avaliação em outubro e em janeiro, são reservados ou para ir para uma central de inseminação ou para ser usado dentro do rebanho. Nós já temos caso aqui de animais que produziram sêmen com apenas 10 meses de idade. Esse trabalho do hormônio antimileriano, ele é fundamentado também com a ultrassonografia testicular, que, como eu disse, é desenvolvida pela professora Eliane. Então, é outro critério de seleção aqui. Tanto é que, quando nós analisamos a régua de DEP, e eu vou mostrar uma régua DEP de um touro para vocês, nós vamos achar um dos maiores índices de perímetro escrotal em cima dos touros oriundos da genética aditiva. O outro critério de seleção é a seleção para temperamento, que é uma ferramenta que é aplicada a toda a safra na ocasião do desmame, onde são identificados aqueles animais que têm uma reatividade maior ou menor ao passarem pelo tronco, né? Fica ali medindo a reatividade desse animal. E vocês podem observar, na hora que nós vamos fazer a visitação, o tanto que esses animais são dóceis e não enfrentam, não estranham a presença do homem. O outro critério, como eu já falei, são as características de carcaça que foram incorporadas, e todos os touros reservas do rebanho, eles possuem um desvio muito acima da média aqui da população. E, por último, nós temos, então, os trabalhos iniciados com a Embrapa GenePlus, que é a seleção genômica, também com a NCP via Clarified, o trabalho sobre maciez de carne e o trabalho agora também iniciado esse ano com a eficiência alimentar. Então, vocês notam que a genética aditiva, ela sempre procurou estar à frente daquilo que o mercado está querendo, para exatamente produzir, ter esse recurso, esse material genético disponível para a hora que o mercado precisar, ela tem esse material genético pronto para entregar. E para realização dos acasalamentos aqui, nós usamos uma ferramenta de otimização genética. O que é essa ferramenta de otimização genética? É que você busca o touro ideal para acasalar geneticamente com a vaca. Fazendo o quê? Otimizando os valores genéticos para a safra seguinte. Lembra o gráfico que eu coloquei de evolução genética, que eu espero que cada safra seguinte seja superior à safra anterior? É exatamente isso que nós estamos falando. A média da safra seguinte, ela tem que ser obrigatoriamente superior à safra anterior. É esse software de acasalamento que nos permite projetar estatisticamente os valores genéticos dos animais. Então, na hora de fazer os acasalamentos dos animais, esses animais passam por esse software de acasalamento.
Bom, hoje a genética aditiva ela está com 28 touros em 5 centrais. Nós temos aqui Lagoa, nós temos aqui a Alta Genética, nós temos aqui a Semex, também tem touro na ABS Pequiplan, nós não estamos com nenhum banner, mas tem 2 touros na ABS Pequiplan. Então, hoje, o reconhecimento pelo trabalho da genética aditiva tomou esse volume que vocês estão enxergando, de 28 touros hoje, com sêmen disponível em 5 centrais. Eu apresento aqui, dando um pouco mais de ferramenta, falar um pouquinho de cada touro. O Alto Astral é Rinópolis, que é um touro já produto da genética aditiva, com vaca provador, que é material genético do IZ. E a mãe do Alto Astral é Quisco, que aqui também vai a Moine, que vai a Marisco, que vai ao IZ. O que a régua de DEP desse touro nos fala? Que é um touro muito interessante para quê? Para a produção de bezerro e fazer terminação. Por quê, gente? Quando nós olhamos aqui, ó, nessas características, peso ao desmame, peso ao ano e peso ao sobreano, esse touro é top 0,1% nessas 3 características. Ele está no ápice da pirâmide. Se tivessem 1000 animais, ele seria o número 1 para peso, para característica de crescimento, tanto ao desmama como ao sobreano. Então, quer dizer, ele desmama pesado e ele tem evolução de peso até a idade de terminação. E, além disso, o que comprova? Que ele, para a área de ouro de lombo, ele é top 0,5% e para acabamento ele é top 7%. Existe uma relação que o Fabiano Araújo passa para nós, que cada 2 centímetros de DEP, você tem resposta de 1% no rendimento. Então, um touro como esse, que tem um valor de DEP de 2,95, quase 3 centímetros, ele vai te agregar mais de 1% no rendimento dos animais. Ok? Alguém falou alguma coisa? Bom, Rencabaleiro, que eu acabei de falar a respeito desse touro. Esse touro, quando nós avaliamos a safra como todo, esse touro ele tinha um salto tão grande em relação à média do grupo, que nós precisamos tirar ele do grupo, escolhemos ele, tiramos ele dentro do grupo, colocamos ele num curral e fomos olhar a safra depois. Porque o desvio era muito grande, visualmente, e os valores dele, fenotípico, se impressionavam, né? Faziam ser um animal diferente. Agora, o que está por trás do cabaleiro? Olha só como que a genética, ela agradece quando você faz a cartilha certinho, né? Nós temos um touro aqui, ó, o Élico, que ele é filho do Quilano, que ele é filho do Nítido. Então, quer dizer, ele tem 3 gerações de genética aditiva aqui. Ele tem 3 gerações de mudança da frequência dos genes. No lado materno, nós temos quem? Torixorel. Todo mundo já ouviu falar do Torixorel, porque o Torixorel foi o touro que mais ensinou para a gente sobre melhoramento genético. Aquilo que nossos olhos não queriam ver, mas o Torixorel mostrou quem ele era. Ele foi colocando peso, ele foi colocando desempenho, precocidade sexual, habilidade materna nas suas filhas. A mãe do cabaleiro é uma fêmea super precoce. O cabaleiro é a primeira cria dela. Então, nós tiramos de uma novilha super precoce, que emprenhou aos 14 meses de idade, um touro reserva. Olha o ganho de geração que nós temos nisso, porque o intervalo de geração é muito pequeno. Nós estamos tirando isso de uma novilhinha super precoce do pé dela e levando esse material genético para uma central para ser multiplicado o DNA dele nos demais rebanhos. Olha a régua de DEP desse touro. Nós estamos falando de um touro de 25,40. Esse já é o índice econômico, gente.
25,40. Ele é top 0,1% dentro do programa da ANCP. Olha as características econômicas desse touro. Para peso, ele tem mais de 36 quilos ao sobre ano. Ele é top 0,1% nas 3 características de crescimento. Olha a DEP para perímetro escrotal, mais de 2,25 centímetros, top 0,1% para perímetro escrotal, top 0,1% para a área de ouro de lombo e top 0,1% para acabamento. Aí, quando nós olhamos para esse touro, para as características maternais dele, nós temos DEP 3P, top 4%. Stayability, top 9%. Então, é um touro que traz um equilíbrio dentro do conjunto genético dele, que nos dá muita segurança daquilo que nós estamos trabalhando. Porque esse touro tem consistência genética por trás dele. Ele tem todo um trabalho que simplesmente garante ele chegar nesse patamar. Não é um touro que surgiu em qualquer rebanho. É um touro fruto de otimização de acasalamento. É um touro fruto de anos de gerações que foram se mudando a frequência dos genes. Então, quando você usa um touro jovem, produto de um trabalho como esse, você tem a segurança daquilo que você está usando. Mesmo que ainda você não tenha progênie desse touro, mesmo que você ainda não tenha filhos desse touro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A importância da confiança que nós temos por trás de um trabalho em que anos se fixam, por isso o nome genética aditiva. Vôculo. Vôculo também é um touro que surgiu dentro desse rebanho, onde a progênie dele jogou ele no patamar de ser o número 1 dentro da NCP para o MGT e jogou dentro do Gene Plus também para ser o número 1 no índice. Ele é filho do Rickett, numa vaca Oneraldo, 2 touros da genética aditiva, tanto aqui como aqui, o lustre também, e na linha materna nós temos o marisco. A régua de DEP do vôculo é indiscutível, porque ele tem um índice de 26,90 na NCP, top 0,1%. Quando nós olhamos nas características maternais dele, olha, 3P top 3, Stay top 2, PAC top 2 e maternal top 1%. Ele tem mais de 4 quilos para DEP para efeito maternal. Isso vai impactar onde? No peso dos bezerros na desmama. Além disso, quando nós olhamos para DEP para perímetro escrotal, top 0,1%. As características de crescimento, top 0,1%. As características de carcaça, top 0,1%. Um touro impecável na sua régua de DEP. Agora, nós temos uma escolha. Podemos acreditar, usar e fazer diferença dentro do rebanho, ou não acreditar na informação. A grande diferença do pecuarista para o agricultor é para o agricultor sai a melhor máquina no mercado, ele vai lá e compra, usando todas as tecnologias que tem disponível. A melhor semente, ele paga a semente mais cara, a semente certificada, ele compra a melhor máquina. Sabe o que o pecuarista faz? Às vezes olha para isso, olha para o touro e fala, não gostei do touro. Vira as costas para o touro e vai embora. Essa é a diferença do pecuarista para o agricultor. Bom, estou acelerando um pouco, mas eu não poderia deixar de falar hoje do impacto da genética aditiva na comercialização de sêmen. Eu trouxe aqui 2 touros que estão na alta genética, Armador e USP, 2 touros praticamente jovens dentro do melhoramento genético, mas que tiveram um volume de doses significativa em termos de comercialização. O Armador está com 66 mil doses, 771 até hoje, e o USP, 195 mil
doses vendidas e comercializadas. Esse valor é tão expressivo que o ano passado ele foi o número 1 na venda da Alta Genetics no Nelore. A Alta Genetics vendeu o USP, o que ele produziu, que nem água foi vendido. Ele só perdeu em todas as raças de corte que a Alta comercializa semi para um touro Angus chamado Irna. Só. Ele foi o segundo colocado. O Irna ficou em primeiro e ele ficou em segundo. E sabe como que o USP foi para a Central? Porque se acreditou nesse trabalho de genética aditiva, acreditou no touro jovem, se identificou esse animal dentro da safra e ele chegou a esse recorde de venda. Então, nós temos aqui, por favor, desculpa, já passou. Voltou um monte. Não, também não fiz nada. Estava no armador, é. Mais. Aí. Então, nós temos, o armador é filho do Torichorel, numa vaca noturno. Então, nós temos a contribuição de 2 grandes touros no pedigree dele. Um touro que vai a Quisco, que vai a Moine, que vai a Marisco. E aqui nós temos o noturno, que vai a Jairo, que vai a Nurmahal, e tem no polonês no selado materno. O armador, hoje, é considerado um dos grandes touros dentro do índice econômico da NCP. É um touro de 2011, então ele está dia 23 de agosto de 2011. Ele tem apenas 4 anos completos. Olha como o mercado está entendendo o que significa uma régua de DEP como essa. Com 4 anos, ele já tem 66 mil doses comercializadas. Esse touro foi para a Central e tinha 2 anos, após os términos das avaliações. Então, olha o que o mercado está entendendo. Um touro com índice de 25,13, top 0,1%. Olha as características maternais. Top 0,1 e top meio para 3P e STEI. Para habilidade materna, top 5%. Para perímetro escrotal, top 0,1%. Para as características de crescimento, top meio e 0,1%. E para as características de rendimento e acabamento, top 0,1% e 2%. Será que o mercado está entendendo o que esse touro é? O mercado está lendo isso, gente. O mercado está lendo essa régua de DEP. O mercado não está olhando para a cara do touro. Ele está sabendo a diferença que esse touro vai fazer dentro do rebanho dele. É essa leitura que o mercado está dando para a gente. Ninguém está indo lá para ver se o touro é bonito ou não. O mercado vai para ver isso aqui, ó, essa régua de DEP. E a equipe da Alta sabe disso. A equipe da Alta hoje sabe a exigência do mercado em cima desses touros de prova, como o mercado chama. Olha no Gene Plus. Olha aí, Luiz, no Gene Plus. A mesma tendência genética. Top 0,1% para praticamente todas as características de interesse econômico. Olha quando nós olhamos para o USP, que é Quisco em vaca rambo, em vaca marisco. Olha a régua de DEP desse touro. O USP é de 2009. O USP tem 7 anos apenas. Aí depois a gente tem coragem de ver um criador usar um touro de 20 anos, 15 anos. Para quê? Para que nós vamos usar um touro de 15, de 20 anos? Para que se o material genético está sendo renovado a cada safra? É essa a grande vantagem do melhoramento genético, é essa tecnologia que faz a diferença dentro do nosso rebanho. O material genético está sendo renovado a cada safra. E é isso que está produzindo.
O armador é mais novo que o USP. E nós esperamos isso. O cavaleiro é mais novo que o armador. Ninguém tem bola de cristal. O que nós estamos colocando aqui são os que os números estão dizendo. Que a progênie desses touros estão dizendo. Olha as DEPs de crescimento desse touro, de fertilidade, de acabamento, que jogam ele no patamar. Olha a tendência do sumário da Embrapa. É a mesma tendência. Um validando o outro. Um touro que está com 7.152 filhos. Um touro que é usado no Brasil inteiro. Aonde você andar, em região de pecuária de corte, você vê filhos do USP. Bom, e agora eu trago, já estou finalizando, esse touro é o Sagres. O Sagres é um touro que era uma reserva genética dos trabalhos aqui da genética aditiva. Ele tem um pedigree bastante diferenciado, um pedigree que nós não achamos quase no mercado, porque ele é solar do IZ. Esse touro foi comprado pela genética aditiva, então não tem esse material disponível. Numa vaca Everest importado. Esse touro foi contratado recentemente por uma central, pela Alta Genetics. Depois eu gostaria de chamar o Darcy aqui à frente, para que ele pudesse falar o que levou a Alta Genetics contratar um touro como esse. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer por estar aqui hoje, aprendendo tanto sobre o melhoramento, agradecer a genética aditiva, agradecer a genética aditiva por essa parceria importante que a Alta tem e dizer que a Alta hoje é líder de venda de sêmen, exatamente porque tem parcerias como essa da genética aditiva, que hoje é o nosso parceiro que mais vende sêmen dentro da Alta. O fato do Sagres, o Sagres já esteve no ano passado na central, coletando para uso próprio, para uso próprio do rebanho, e na época nós não conseguimos a liberação para a venda de sêmen. E houve uma procura muito grande realmente do mercado, porque trata-se de um touro que tem uma genética bastante diferenciada, tem um pedigree bastante diferenciado, um pedigree que o mercado está procurando, onde hoje a gente concentra muito o sangue, e ele vem como uma abertura, e um touro já bastante provado. Nós estamos vendo ali a foto dele, uma foto bem interessante, um touro com uma carcaça muito bonita, e vamos poder ver hoje também a produção dele, que é o que mais encanta realmente. Então, a gente quer agradecer muito a genética, de mais uma vez confiar na Alta Genética e liberar a venda de sêmen. Aliás, está sendo liberada exatamente hoje. Nós estamos tendo um programa hoje em Uberaba, que é transmitido ao vivo, está sendo feito o lançamento do Sagres lá, e aqui também. Hoje é o lançamento, nós temos ainda já temos um pouco de sêmen disponível, que é exatamente do sêmen que foi coletado no ano passado, e ele está hoje no quarentenário, ainda não está produzindo. Então, hoje tem a oportunidade aqui de adquirir sêmen do Sagres pela primeira vez. Nós fizemos até um preço especial, nós temos 10% de desconto para quem está aqui hoje de poder adquirir o Sagres. Tá? E eu acho que o mais importante do Sagres é o que nós vamos ver depois, a produção dele, que realmente é um encanto. Obrigado. Obrigada, Darcy. Como o Darcy falou, nós temos ali 2 lotes de novilhas, e para mostrar as filhas dele, só queria salientar as qualidades do Sagres, como as características maternais 3P e Stayability. E aqui colocar que o Sagres, exatamente pela reserva, hoje ele tem o Alco, que é um filho dele que está na BS Pequiplan, é um touro bastante interessante nessas características que eu salientei aqui, precocidade, como as características de perímetro escrotal. O Capataz, que é um neto do Sagres, também que já está na Alta Genética comercializando sêmen. E o Cártago também, que é um filho do Sagres, que está na Cemex, também
com sêmen disponível. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. A genética aditiva vem de um animal certo para o seu rebanho, por conta de todos esse trabalho que eu pude apresentar para vocês e que vocês poderão, então, apreciar nas fêmeas que nós veremos, né, Cíntia? E nos touros após o debate, ok? Muito obrigada pela atenção, estou à disposição.